Está começando mais um Escolas que Inovam, dessa vez em um novo formato. Um programa especial com 3 episódios focados no ensino fundamental, anos iniciais. Nossos episódios serão disponibilizados um por dia e você pode assistir quantas vezes quiser. Hoje você assiste o primeiro deles e nos próximos 2 dias disponibilizaremos conteúdos especiais e do seu interesse. O Escolas que Inovam é feito sob medida para líderes educacionais que estão com dificuldades para implementar a tecnologia nas escolas e se adaptar ao novo normal. Nesse encontro, você vai ter benefícios especiais e ter as respostas para fazer a sua escola realmente decolar. Então acompanhe todos os episódios e ao final do programa tenha acesso a um desconto exclusivo e concorra a prêmios. A pandemia mudou completamente as nossas rotinas e afetou todos os níveis da educação básica. Mas podemos dizer que um dos maiores prejuízos ficou com as séries iniciais do ensino fundamental, que é quando ocorre a alfabetização. Vamos conferir o que a Michele Tavares, especialista da Conex Educação, tem a dizer. Vamos refletir um pouco sobre o processo de alfabetização e letramento nesse momento de pandemia. O que mudou nas escolas e quais são os desafios, quais são as nossas dores, né? O que nós estamos vivendo num momento tão difícil, onde há necessidade de continuar com o papel central da escola, de dar sequência no processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos, principalmente nesse período chamado alfabetização. Quantos desafios a escola está vivendo hoje, quantas dores, né? Afinal de contas, não estamos com os nossos alunos dentro da escola, onde a gente pode fazer diversas coisas, construir cartazes, dar uma atenção individualizada para cada aluno, fazê-los refletir acerca do texto que eu estou lendo, fazê-los entender a história narrada, contada pela professora, fazer uma troca de alunos em sala de aula. Como que tem sido nossas dificuldades diante da inviabilidade de todas essas nuances colocadas aqui, até agora, de todas essas propostas metodológicas dos quais nos fazem cada vez mais percorrer um caminho de sucesso com essa criança? Quantas dores estamos vivendo? Estamos somente através de uma tela. E aí a criança está do outro lado, na sua casa, com a sua família, com os seus contextos. E aí, a primeira dor que a gente pode começar a perceber é um conflito de geração. Os nossos alunos hoje, eles são alunos completamente tecnológicos, são alunos conectados, são alunos com uma diversidade de acessos de tecnologias e outras afins, e onde a família, por muitos anos, foi alfabetizada num outro formato. Então, a gente já começa com uma dor enorme aí, onde a família tem uma forma de educar, do qual é um conhecimento e foi muito usado durante muitos anos, e essa família tem uma forma de educar. E as escolas hoje, seguindo aí as orientações, os documentos nacionais, e principalmente a Base Nacional Comum Curricular, a escola hoje ela tem outros olhares acerca da alfabetização, entrando aí a palavra letramento e fazendo parte desse processo de ensino e aprendizagem, a alfabetização e o letramento. Então, o primeiro desafio da escola é o choque de gerações, onde o aluno é tecnológico, o aluno ele está ali querendo de uma visão global, querendo ver o mundo, e a família ainda insistindo em determinadas formas de educar. Então, esse é o nosso primeiro desafio. Como fazer para romper essa barreira onde a família entenda que o aluno hoje mudou e que as formas de educar também mudaram nesse novo cenário. E não só no novo cenário do século XXI, mas a mudança também ocorreu no cenário da pandemia. Muitas coisas mudaram e nós precisamos nos reinventar. E aí talvez eu possa falar agora de uma segunda dor que acontece dentro da escola, né, nesse momento de pandemia, que é a dor de saber, então, como vamos caminhar? Como que nós vamos prosseguir com esse ensino se eu não tenho meu aluno dentro do meu contexto de sala de aula, podendo fazer tudo aquilo que eu coloquei no início, podendo trabalhar com cartazes, podemos fazer, né, nossa caixa de palavra, complete hoje com a palavra, com a letra que você acha que seja desta palavra. São várias atividades realizadas no contexto de sala de aula e que se tornam hoje uma dor muito grande. Então,
novamente, volto a dizer, você tem um aluno em casa, você tem um aluno no outro formato, e você não tem os detalhes que te cercam numa sala de aula. Você precisa simplesmente trabalhar um único formato, que é a sua fala, a sua oralidade. E aí a gente vai aí para mais uma dor, mais um desafio da escola, que é, então, dentro do formato que nós temos, de que forma a via de aprendizagem do aluno pode acontecer. Porque quando ele está dentro do contexto de sala de aula, a via de aprendizagem ela é visual, ela é auditiva e ela é através do tato. Então, o aluno pode tocar nos cartazes construídos, perceber os murais realizados em sala de aula, falar de uma certa forma. E no contexto desse momento que nós estamos vivendo, o aluno viver isso se torna difícil, porque você não tem a sala de aula para que ele possa olhar os cartazes. Você não tem a sala de aula para que ele possa, até mesmo quando você constrói algum cartaz, faz algum texto com ele possa colocar a mão em cima daquele papel, daquele texto. Você não tem esse momento. Você pode dividir os alunos em grupo. Você também, nesse momento de pandemia, com os alunos pequenos, é muito complicado fazer isso, mesmo que seja de uma forma em aulas ao vivo, se torna complicado aquela mediação do professor. Então, você tem uma única forma, vamos dizer assim, que é a sua oralidade. Então, as aulas dos anos iniciais, elas se tornam muito mais pela via da oralidade, onde o professor precisa trabalhar a fala o tempo todo, e a visualização se torna somente pela tela do computador. Então, o professor tem ali o computador, onde ele fala, e as palavras que ele poderia construir com os alunos, ou que ele poderia construir no cartaz, ele pode trazer ali com os atrativos que ele tem pela via da tecnologia. Então, a forma com que o professor tem naquele momento, e nesse momento, vamos dizer assim, de pandemia, é trabalhar essa questão da oralidade e da visualização, mesmo que a visualização seja um pouco prejudicada, vamos dizer assim, pois não estamos visualizando o todo de uma sala de aula. Aquele lugar que a gente fala que é o ambiente alfabetizador, onde colocamos os nossos cartazes, colocamos ali o nosso alfabeto, colocamos várias coisas na sala de aula que estimula a criança a pensar acerca de um texto, que estimula a criança a pensar por todos os meios que nós temos para que ela desenvolva aí, dentro do seu processo de ensino e aprendizagem, se torne uma criança leitora, se torne uma criança cada vez mais interativas dentro de situações por meios ali, de todos os meios que nós temos na sala de aula. Então, no momento da pandemia, isso tem sido muito difícil. Primeiro, a ruptura de um processo que muitos anos foi incutido na educação sobre o processo de alfabetização, do qual as nossas famílias, elas acreditam e elas sabem fazer e querem transmitir esse conhecimento para o seu filho. Então, romper com essa barreira de que hoje é diferente tem sido uma dor, uma dificuldade para a escola. Segundo desafio, segunda dor, é romper com as formas, né? De que forma eu vou educar, de como eu vou fazer, então, para que o meu aluno aprenda sem que eu esteja, e aí entra na terceira dor, com ele em sala de aula. Então, o que fazer onde eu tenho uma maior atenção voltada para a oralidade e uma menor atenção voltada para o visual e nenhuma atenção para o toque, onde o meu aluno poderia tocar, então, nos papéis, nos cartazes, etc, etc. Então, nós podemos dizer que 3 dores existem na escola. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa que é muito importante, que a criança tem hoje, e que a escola, nesse momento de pandemia, precisa dar um valor, porque a criança ela vive num mundo conectado, ela vive num mundo tecnológico, e aí a gente esbarra lá com a nossa primeira dor, né? Então, a mudança de paradigma já aconteceu na vida desse aluno. É um aluno conectado, é um aluno tecnológico, é um aluno que aprende com uma facilidade muito grande, pois ele tem um mundo cercado de cores, de formas, de visões, e que nesse momento de pandemia, quantas vezes ele tem usado da tecnologia para tal finalidade?
quando ele joga, quando ele brinca. Nesse momento, nós também estamos trabalhando com nossos alunos. Então, agora é a hora da gente olhar para o lado bom da situação, podemos dizer assim, que o aluno é diferente. Então, nesse momento, a gente pode dizer assim, ora, se eu não trabalhar, então, daquela forma, será que eu consigo um resultado tão eficiente como eu teria se eu estivesse trabalhando de uma outra forma? E aí eu digo para você, os nossos alunos são diferentes, os nossos alunos são alunos conectados, são alunos que estão ligados a uma tecnologia. Por isso, agora é a hora de repensar as formas, repensar quais são as formas, através da tecnologia, que nós podemos usar para que esse aluno aprenda. Eu não estou dizendo de deixar de dar a aula remoto, ou no sentido de manter o aluno na tela do computador, onde eu posso disponibilizar ali algumas palavras e pedir para que ele perceba, onde eu possa colocar o livro, onde eu possa trabalhar a oralidade. Eu estou dizendo que é a hora da escola repensar quais são as tecnologias que estão em favor da educação, quais são as tecnologias que as crianças gostam, quais são as tecnologias que são trazidas e que já, de certa forma, podemos dizer assim, né, nasceram com esses alunos, pois eles nasceram num outro tempo, nasceram num novo século, nasceram nas mudanças da educação. Então, a educação mudou sim, volto a dizer, temos aí nossos marcos, né, que nos orientam, né, as nossas legislações, a própria Base Nacional Comum, volto a dizer, que diz que a forma de educar tem que ser diferente. E a gente precisa entender que esse aluno também mudou, pois o meio que ele convive hoje é um meio completamente diferente do meio que nós convivemos quando éramos crianças. Por isso, as formas de educar precisam ser formas diferenciadas. O meio que nós tivemos enquanto criança era um. O meio social, cultural, que o aluno está inserido hoje, na sua família, nos seus amigos, na sua comunidade, é outro. E, principalmente, ele está inserido em um meio tecnológico. Ele está inserido em momentos onde a tecnologia, ela vive, ela caminha conosco no nosso dia a dia, na nossa casa, e ela vai continuar caminhando na escola. A tendência sempre é a gente repensar que as coisas mudaram. Então, dizer que um aluno é tecnológico, eu não vou dizer que ele vai aprender e vai continuar aprendendo através da via do computador. Eu estou dizendo que ele vai continuar desenvolvendo seu processo de ensino e aprendizagem através de diversas tecnologias apresentadas aí, como uma grande saída para nesse auxílio no momento de pandemia. Volto a dizer, o aluno é outro. Os nossos alunos, né, estão diferentes. As nossas crianças hoje, elas pensam, refletem, são crianças que pensam muito mais à medida que assistem joguinhos, televisão, que têm contato com outros meios, do qual chega para ela muito mais rápido do que chegava há 20 anos atrás, há 30 anos atrás da educação. Por isso, a educação mudou. A educação tem novas formas, novas tecnologias. Por isso, é aproveitar o momento de pandemia e entender que essas novas formas e essas novas metodologias podem ser muito favoráveis nesse momento. E elas podem muito orientar, sanar, ajudar todas essas dores, e principalmente as 3 dores colocadas aqui, os 3 desafios que a educação básica, né, que os anos iniciais da educação básica têm vivido. Então, vamos repensar as formas, as práticas, como que se pode ser feito, né? De que forma a tecnologia pode ajudar. Eu acho que agora é hora desse novo repensar, repensar que o mundo mudou, as crianças também mudaram. Então, agora é a hora de repensar que a tecnologia, ela pode, sim, ser um grande aliado para a educação, e ela pode ser um grande aliado no processo de ensino e aprendizagem, e, principalmente, ela pode e é um grande aliado no letramento e na alfabetização dos nossos alunos. Fica aí a dica. Eu tenho certeza que, cada vez mais, nós vamos trabalhar para que nossas crianças vivam e aprendam através do uso da tecnologia. Então, é a hora de refletir, de repensar
sobre a forma como nós podemos trazer essas tecnologias em favor da educação. Vamos repensar sobre isso. Muito obrigada, Gabi, obrigada pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. E vem aí, se preparem, pois nós temos muitas coisas ainda para apresentar para vocês. Nós temos a saída para romper as barreiras. Nós temos várias oportunidades para que você, escola, descubra essa nova forma de educar através das tecnologias. Nós temos essa saída para vocês. Muito obrigada e até breve. Obrigada, Michele. E nós fomos para dentro de uma escola conferir como tem sido a alfabetização por lá. Vamos assistir? Há mais de um ano, a vida de todos mudou drasticamente. Em março de 2020, quando o governo decretou a paralisação das atividades presenciais nas unidades de ensino, as escolas ficaram vazias e uma das maiores preocupações neste processo de educação à distância foi a alfabetização, um dos mais importantes pilares da educação básica. As crianças em fase de alfabetização e letramento foram as mais desafiadas a se adaptarem e aprenderem com os professores do outro lado de uma câmera. Mas não foi somente os estudantes que sentiram na pele as mudanças da pandemia. Os educadores também precisaram se adaptar a uma nova forma de ensinar. As aulas, que antes eram presenciais, passaram a ser à distância durante um período significativo e o contato com os alunos se tornou mais próximo de forma digital, com o uso de computadores, tablets, iPads e também pelo celular. Para a professora Cláudia, que atua há 30 anos em sala de aula, o desafio maior foi levar a educação para a casa das crianças e manter a atenção sem influências externas. A gente trabalha com crianças, né? Crianças de 4, 5 anos. Então, a parceria da escola com a família foi fundamental nesse processo. Embora seja criança que nasceu já nessa geração tecnológica, eles ainda não sabem acessar uma sala de aula virtual com autonomia, eles precisam dos pais, muitas vezes eles dividem o mesmo material com o pai que está trabalhando em casa, com o irmão maior que também está em aula online. Então, todos esses desafios a gente encontra diariamente. De fato, alfabetizar no Brasil já era um desafio. Em tempos de pandemia, essa adversidade é ainda maior. No entanto, a tecnologia é uma aliada fundamental para a educação, uma vez que essas mudanças vieram para ficar. É dessa forma que a professora Marcela compreende o novo normal e o uso da tecnologia. Num primeiro momento, esse uso da tecnologia assustou muito a gente, né? O ter que aprender em um período tão curto, mas agora ela veio para ficar. Então, o que nós aprendemos, o que nós estamos usando, nós estamos usufruindo disso cada vez mais. Ela veio para enriquecer e melhorar ainda mais os nossos métodos, da nossa didática em sala de aula também. A tecnologia é considerada uma das principais alavancas de aprendizagem na educação do futuro. Mas não basta apenas utilizar aparelhos tecnológicos. As escolas precisam realizar a transformação digital como um todo, com o auxílio de plataformas adequadas e que atendam às necessidades das escolas. A professora Marcela ainda destaca que é importante dar atenção individual às necessidades de cada aluno, de uma forma personalizada. Tem que dar atenção individual no que é na necessidade de cada um, né, no tempo de cada criança. Isso foi feito ano passado. A criança que sentia mais dificuldade na aula com os amigos no coletivo, a gente fazia as aulas no período oposto, individual, com atividades de leitura, de escrita, para poder trabalhar essa dificuldade, poder trabalhar o que ele precisava naquele momento individual, tá? Porque isso a gente consegue fazer em sala de aula. Então, no online, a gente precisou fazer num outro período, de uma outra maneira, buscar novos horários, né, novas ferramentas, para que a gente conseguisse atender também esse aluno no individual, tá? Para que a gente pudesse suprir as necessidades de cada um.
Para as duas professoras, a lição que a pandemia deixou foi a de que precisamos estar abertos ao novo, às tentativas e sempre em busca de evolução constante. Na verdade, eu acho que é estar disposto a aprender todos os dias, né? Nós também não estamos prontos, nunca estamos. Então, assim, é acordar todos os dias e pensar o que eu posso fazer para essa minha aula de hoje, o que eu posso fazer diferente hoje do que eu fiz ontem, para que tenha esse encantamento, estar aberto a entender que ninguém está pronto, a gente não sabe de tudo. Às vezes o que deu certo para um professor não é o que vai dar certo para outro, não é o que vai dar certo para outra sala de aula. Mesmo crianças com a mesma idade, às vezes a realidade da sala de aula é diferente. Eu acho que é o estar aberto para tentar explorar. Nós sempre podemos melhorar, nós sempre tem outras possibilidades, né? A gente sempre pode aprender e melhorar o que está sendo feito. Então é o estar disposto a fazer o melhor pelo aluno, sempre. As aulas estão retornando e a maioria das escolas se encontram em um processo de ensino híbrido. E esse é o momento de avaliar e recuperar as lacunas que a pandemia deixou. Ser relevante e conquistar um espaço em um mercado tão competitivo quanto o educacional é realmente uma tarefa muito desafiadora. Mas a Conexia auxilia com excelência os seus parceiros a aumentarem os resultados e liderar o mercado. Problemas com matrícula, qualidade no ensino e capacitação de professores não são mais dores de cabeça para os nossos parceiros. Você também pode realizar essa transformação digital na sua escola. Envie uma mensagem para o WhatsApp que aparece na tela e fale com um de nossos especialistas. E no episódio 2, você vai poder conferir como a Conexia ajudou a transformar o Colégio Gênios de Campinas. Também vamos contar com a presença da Cláudia, falando como o AZ e a sua tecnologia inovadora pode auxiliar a alfabetizar os alunos do ensino fundamental, anos iniciais. Ah, e eu preciso te lembrar que ao final do programa você terá direito a um desconto exclusivo e ainda concorrer a prêmios. Não fique de fora e continue acompanhando os próximos episódios do Escolas que Inovam. Temos um encontro marcado. Até lá!